Os destinos de Gangren e Jeyou começam a se entrelaçar. Assim o Prota percebe que é tarde demais para se afastar deles. Então, ele vai pensar nisso. Após completar o objetivo da sala, o Prota sai dela. Ele ganha como recompensa um item chamado Guia do Destino, que é um item que mostra o melhor caminho a seguir. Como esse item se ativa automaticamente, ele não sabe quando vai dar para usar. Quando, de repente, o item Guia do Destino foi ativado, o destino de Gangren começou a mudar. A cena corta para um dos administradores do lugar investigando algo. O homem fala que o resultado do ataque no nosso Prota é muito suspeito. Por exemplo, em uma sala ele concluiu o nível mais difícil em um dia, e o que sobrou naquela sala foi muito estranho. Na sala de gelo ele conseguiu matar um Yeti e completar uma missão oculta. O administrador se pergunta se foi o Prota mesmo que fez isso tudo. E lembra que a espada de 7 ramos que sumiu da sala de armas deve ter sido coisa do Prota também. O homem também lembra que a Genil disse que capturar uma besta mágica é muito difícil, mas o Prota de alguma forma conseguiu uma. O administrador afirmar que vai ter que investigar se o Prota tem a habilidade de ler destinos. A cena segue para o Prota. O administrador aparece dizendo que vai dar a recompensa adicional para o Prota como prometido. Ele abre uma sala e fala que ali é um inventário subespacial que ele usa como inventário pessoal. O homem libera o Prota para escolher qualquer coisa, desde que seja só uma e esteja nesta sala. Em pensamento, o administrador revela que isso é um teste. Ele mudou algumas coisas no inventário antes deles entrarem. Todas as armas são chamativas, mas são todas de baixa qualidade. Apesar de serem lindas, possuem um material muito comum, e nenhuma é vendida como mercadoria, porque foram categorizadas como lixo. Tudo isso para ver se o Prota é realmente capaz de ler o destino. Se uma pessoa não tem essa habilidade, ela não vai conseguir saber a qualidade do item. Nos vemos que na verdade as espadas com a pior aparência na verdade são as melhores espadas. Dessa forma é que o administrador pretende saber se o Prota tem ou não a habilidade de ler destinos. O Prota encontra uma arma interessante, e vê que ela é uma espada de rank 1. Mas ele acha suspeito esse rank, e para pensa que todas essas armas são estranhas. A habilidade de ver através do destino foi desativada. Nosso Prota já saca que isso é um teste. Desde o começo o homem parecia suspeito, já que estava sem a máscara e luvas que ele sempre usa. Faz sentido ele estar fazendo tudo isso só para ver a habilidade dele. O Prota nos conta que não são muitas pessoas que possuem a habilidade de ver destinos, e em sua vida passada esse administrador tentou monopolizar todas elas. Então o Prota precisa esconder suas habilidades, mas ele também precisa pegar um item bom. Ele decide o que vai querer, e aponta em direção ao administrador. O administrador entende errado e acha que o Prota quer ele. O Prota fala que não é isso, mas o administrador diz que o Prota é muito esperto. Ele nunca imaginaria que o Prota diria que ele é a coisa mais valiosa dessa sala. Mas o Prota fala que não era pro administrador que ele estava apontando, e sim para a chave que ele está segurando. O Prota pede pro administrador o deixar pegar emprestado todas essas armas. Isso vai ser o melhor para ele também. Ao invés de pegar algo valioso dele, ele só pega emprestado e devolve quando quiser. A cena corta para o Prota alimentando sua besta mágica. Ele comenta que vai levar 3 dias para fazerem a cópia daquela chave. Até lá ele e a besta mágica vão treinar um pouco. Em pensamento ele fala que nunca achou que iria gastar 12.000 pérolas espirituais em um único dia só para alimentar a besta. O Prota pede para a besta mágica comer bastante e crescer muito. E de repente, a besta mágica atual conseguiu evoluir para segundo rank celestial. A habilidade acúmulo de água foi adquirida. Ao evoluir o Prota vê que a besta mágica agora pode controlar a água livremente, podendo acumular partículas de água do próprio ar. Curioso, o Prota pede para a besta mágica usar sua nova habilidade na parede. A besta mágica carrega, mas ela cria um ataque um tanto grande. Desesperado, o Prota pede para ela parar, mas é tarde demais. O ataque cria um buraco na parede. O ataque pegou bem no quarto do covarde, e ele fica puto com o Prota por causa disso. Em seguida vamos para o refeitório. Uma pessoa comenta que já estava com saudade de comer arroz, ele não quer olhar para nenhuma fruta por um bom tempo. Outra pessoa que está sentada na mesa, comenta que se não fosse pela sopa que o Prota fez eles estariam mal. Um deles comenta que achava o Prota estranho, mas depois dessa última missão,
Ele parece uma boa pessoa. Já o outro que está sentado junto deles fala que sempre soube que o prota era uma boa pessoa. Ele conta que o prota já o ajudou quando ele estava cercado por demônios de neve, e mesmo depois disso, o prota até o ajudou quando ele foi mordido por uma besta. E dessa vez ele até deu a fruta da missão para eles de graça. O prota entra no refeitório e diz que está feliz por eles terem gostado dali. O covarde aparece junto do prota e diz que nunca imaginou que o prota também seria o primeiro a concluir um ataque igual ele. Surpreso, o prota questiona se ele já foi mesmo o primeiro a concluir um ataque. O covarde responde que sim, ele foi o primeiro a concluir um ataque no nível baixo. O prota parabeniza ele por isso, e o covarde fala que agora eles podem conversar pois estão no mesmo nível, e os outros nem chegam aos pés deles. Ele fala que vai pagar a comida para eles, e manda o atendente mandar 2 pratos de arroz, mas o atendente mostra que o covarde não tem pérola nenhuma para pagar. O covarde fala que vai pagar depois, mas o atendente não tá nem aí. Covarde fica puto e questiona se o atendente faz ideia de quem ele é. O prota pede pro covarde se acalmar pois ele quem vai pagar. O covarde pergunta se o prota vai mesmo pagar, e o prota fala que sim, ele ainda tem pérolas sobrando. O covarde se pergunta o que é esse VIP, e o prota explica que ele gastou 12.000 pérolas ali. Então deve ser por isso que ele é VIP. Covarde fica chocado ao saber que o prota gastou tanto assim ali. O atendente entrega a bebida pro covarde, mas o covarde fica puto porque o atendente fez um olhar estranho para ele, e mete um socão na cara do atendente. As gêmeas veem isso, e o prota questiona por que diabos ele fez isso. O covarde vai embora dali puto. As gêmeas perguntam se o prota tá bem, e se ele é amigo daquele cara. O prota fala que não é amigo dele. Ele explica que o covarde vive no quarto ao lado dele, então ele pediu para eles almoçarem juntos, já que ele quebrou a parede do covarde com sua besta mágica. Elas perguntam que besta mágica é essa que ele disse. A cena muda e mostra elas vendo a besta mágica e questionando qual é o nome dela. O prota responde que o nome dela é só besta, já que ela é uma besta mágica. Elas ficam decepcionadas e falam que ele ao menos deveria dar um nome de verdade para a besta mágica. O prota pensa sobre isso e fala que o nome vai ser Rini. O rank de Rini aumentou para Precioso. A habilidade Chifres Magnéticos foi adquirida. O prota vê que essa nova habilidade permite Rini atrair objetos metálicos para si mesmo, ou mudar a direção do objeto. Ele nem tinha ideia de que isso poderia acontecer só por dar um nome. Uma das gêmeas lembra que foi graças a elas que ele descobriu isso. O prota sorri e agradece a elas por isso. Uma delas ia comentar algo, mas a outra interrompe e pede pro prota ir com elas na próxima missão. O prota fala que na próxima missão todos já irão juntos de qualquer jeito. Uma semana se passa. Você entrou na sala da serpente. Proteja a por 168 horas. As pessoas se perguntam o que vão proteger, e se perguntam se é esse galpão. Uma pessoa sai do galpão dizendo ser Jungi, e está encarregado de cuidar deles hoje. O grupo do prota se pergunta o que devem fazer, já o prota se questiona por que esse cara tá aí sendo que era para ser a Anavi. O encarregado fala que eles acabaram de enviar os detalhes da missão para todos, mas mesmo assim ele vai explicar. A missão deles é simples, eles só precisam proteger uma cobra. Mais precisamente eles irão domar e proteger uma delas, e amarrar esse pedaço de pano no pescoço da cobra. A cena corta para um tempo depois, mostra as gêmeas procurando por uma cobra. O Gojun também, até o padre passando mal para pegar uma. Também mostra o covarde pegando uma, e mandando seus subordinados cuidarem dela para ele. Em seguida vemos o prota, e em seu pensamento ele se pergunta se era isso que estavam falando que seu destino iria mudar. Deve ser por ele ter sido o primeiro a concluir a missão na Sala da Revelação, diferente de sua vida passada. Eles também deixaram essa sala fechada por um tempo, até mudaram o responsável por ela. Muitas coisas mudaram, ele nem sabe exatamente por quê. O destino de Gangren começou a mudar, o destino sofreu uma alteração. O destino de Gangren voltará ao normal assim que ele voltar ao seu lugar original. O prota se pergunta se isso tem a ver com o que ele está prestes a fazer agora. De qualquer forma ele fala que ficar pensando ali não vai adiantar em nada. Ele tira a camisa, e pula na água junto da Rini.
Seu tempo de respiração embaixo da água aumentou em 20% devido ao atributo água. A habilidade acúmulo de água foi ativada. Gandrin foi afetado pela habilidade acúmulo de água. Agora você pode respirar e se mover livremente embaixo da água. O prota mergulha mais ainda. E ao procurar, ele acha uma mini cobra. O prota nada em direção a ela. Em pensamento o prota diz que não veio ali para pegar uma cobra. O que ele realmente quer é... De repente um monstro gigante aparece. O prota para o ataque do monstro. E fala que isso é grande demais para ser uma cobra. E pequeno demais para ser um dragão. Era isso que ele estava procurando. Agora é só amarrar o pano nele. A habilidade Chifres Magnéticos foi ativada. O prota rapidamente consegue amarrar o pano na cobra, mas ela ainda tenta resistir. Então o prota aperta mais forte e consegue dar o nó. Agora a serpente obedece às ordens de Gandrin. Assim ele consegue domar ela. Ele aponta para cima e a serpente sobe com ele para fora da água. O prota fala que agora só precisa proteger a serpente por uma semana. Mas não é como se a serpente precisasse. Como o pano vai sumir dela em uma semana, ela só precisa ficar na água o máximo de tempo possível. A serpente fica confusa e vai embora. O prota fala que agora tem uma semana de férias. A cena muda para o prota matando um monte de bestas. Ele fica mais forte por ter matado todas essas bestas, e de repente ele ouve alguém discutindo. Ele se pergunta por que tem gente brigando se essa é uma sala de iniciantes. Mas ele se lembra de algo, e começa a correr em direção à briga. O prota se aproxima cuidadosamente da discussão, e ouve o covarde dizendo que agora tá todo sujo. Os subordinados do covarde falam que eles vão devolver o dinheiro dele agora, então não é mais pro covarde contar com eles pra nada. Assim eles vão embora dizendo que o covarde só fica falando que o prota é o melhor em tudo. O prota se pergunta por que eles estão falando sobre ele, e se questiona se o covarde tá bravo por causa daquilo. O covarde vê que o prota tá ali, e implora pro prota ajudar ele a achar sua cobra. Corta para eles correndo, e o prota fala que em resumo eles foram atacados e agora o covarde não sabe onde perdeu sua cobra. O prota pergunta se ele vai ser pago por isso, mas o covarde lembra que o prota nem chegou a pagar aquele almoço ainda. Ouvindo isso o prota para, e afirma que não trabalha de graça. Sem jeito o covarde paga o prota 2.000 pérolas. Ele recebe o aviso que sua cobra está sendo atacada. Enquanto isso o prota confirma o pagamento. Eles chegam até a cobra e veem ela sendo ferida. Há pessoas que atacando se prepara para outro ataque, mas o prota para esse ataque. A pessoa fica revoltada pelo prota estar atrapalhando, mas o prota manda ele parar e joga a cobra pro covarde. O covarde pega a cobra e cuida dela dando remédio. Ele pergunta por que a pessoa está tentando matar a cobra dele. O prota lembra que a missão dessa sala é proteger sua cobra, mas a pessoa não faz ideia do que o prota tá falando. O homem mostra que a missão dele é justamente matar uma cobra. Eles ficam surpresos ouvindo isso, e em pensamento o prota diz que a missão tá diferente da que tinha em sua vida passada. Então aquilo do destino dele mudar significava isso. Em sua vida passada a missão de todos era proteger as cobras. E eles podiam cooperar com as pessoas de outro distrito para proteger elas de outros monstros. De repente o prota se dá conta de uma coisa. O alvo equipada com o símbolo da amizade está sob ataque. Alguém está atacando sua cobra. E para alguém de outro distrito atacar ela, deve ser aquele cara. A cena vai para a pessoa que está atacando a serpente. O homem fica impressionado achando que ela é um dragão. Ele parte para atacar ela, mas nosso prota se mete no meio, e para o ataque dele. Em pensamento o prota fala que já sabia quem era esse homem. Ele é Zhang Taihong. Zhang era um amigo do prota em sua vida passada que o tratava muito bem. Ao menos esse era o Zhang que o prota conhecia. Em pensamento o prota diz que está feliz por ver ele ali. O prota manda a serpente voltar para a água novamente, e o Zhang fica revoltado pois ele iria matar aquele monstro. Enquanto o Zhang reclama, o prota para pensar que essa é a primeira vez que eles se encontram nessa vida. Antes eles só tinham se conhecido na guilda. Ele lembra que o Zhang já disse que estava feliz de eles terem se conhecido ali, já que antes dali ele era um pouco mal educado.
Então era isso que teria acontecido se eles tivessem se conhecido antes. O Prota pede pro Jang ir procurar outra cobra pois essa daí já é dele. Ao saber que a cobra é do Prota, o Jang parte pra cima pra acabar com o Prota primeiro. O Jang ataca de novo, mas o Prota defende com a espada. Ele vê que o Jang é bem forte, e o Jang pergunta por que ele tá rindo. Em pensamento o Prota fala que o Jang tá vivo, então por que ele não iria sorrir? Ele ataca e ataca o Jang, e ele vê que o Jang é incrível e tem mais habilidade e força que ele. Mas mesmo assim o Prota pergunta como ele tá sendo pressionado sendo que é obviamente mais forte que ele. O Jang ataca de novo, mas o Prota dá um golpe usando o cabo da espada, que derrota o Jang. O Prota fala que é melhor eles pararem, e o Jang sai correndo dizendo que depois vai bater no Prota. Em pensamento o Prota fala que isso é um problema, se o Jang continuar assim talvez ele não se aproxime da Shin, e eles não irão se ver na guilda dela novamente. Se ela se encontrar com essa versão babaca dele, ele vai morrer na certa. A cena corta para o covarde reclamando com o encarregado, por não ter avisado eles que tinha gente tentando matar suas cobras. O Prota chama o encarregado, e afirma que o objetivo dos Guardiões de Destino igual ao encarregado, é ajudar as pessoas a despertarem suas habilidades e ficarem fortes. Ele não consegue entender o porquê deles criarem um confronto proposital entre todos eles. O encarregado justifica que eles só estão tentando esquentar um pouco as coisas para alguns desafiantes que ainda não são muito habilidosos. Ele lembra que o Prota acabou de se beneficiar antes ao receber um item do administrador, então por que ele tá reclamando? O encarregado afirma que o Prota vai conseguir completar essa sala rapidinho se cooperar um pouco com a situação. Um tempo se passa, e o Prota comenta que não apareceu nenhuma notificação de que sua cobra está sendo atacada. De repente ele percebe que tem algo vindo. Alguém dá um salto, e quase cai em cima do Prota. É revelado que a coisa é o Jang. Ele parte para cima do Prota dizendo que vai devolver o que recebeu antes. O Prota defende, e lembra que pelo padrão o próximo ataque vai ser na esquerda. Porém o Jang dá um chute, e o Prota percebe que o Jang mudou o padrão de ataque depois de perceber que estava tendo todos os ataques bloqueados. O Prota lembra que esse também era um hábito dele em luta. Ele pergunta por que o Jang quer tanto lutar contra ele. O Jang responde que é porque ele perdeu antes, e ele odeia perder. O Prota também lembra que o Jang adorava lutar com pessoas mais fortes do que ele. O Prota nem se lembrava disso porque ele em sua vida passada ele não era um oponente digno. Ele se pergunta se é estranho dele estar feliz por finalmente o Jang o ver assim. O Jang já manda o Prota vir pro X1 logo. Ouvindo isso o Prota já ativa sua habilidade de fogo e berserker. Seus instintos de luta foi ativado. Possuído pela habilidade o Prota fala que o Jang é bem forte. Ele gosta disso. E matar caras fortes. É incrível. O Jang se pergunta que merda é essa. O Prota só tá mirando em seus pontos vitais desde que começaram a luta. Ele se pergunta se o Prota tá querendo matar ele. O Jang se pergunta se o Prota tava assim ontem também. Mas ele lembra que se continuar assim, ele vai perder de novo. O Prota leva um soco que quebra um de seus ossos. Enquanto cai ao chão a mente do Prota se enche de pensamentos dizendo para matar o Jang. Tenho que matar ele, tenho que matar ele, tenho que matar ele. Como eu devo fazer isso? A habilidade Instintos de Luta foi melhorada, recuperando a sanidade temporariamente. O Prota enfim recupera a sua consciência, e já ativa sua habilidade de fogo. Coberto por chamas ele fala que estava pensando em um jeito de matar o Jang. Confuso o Jang pergunta como o Prota tá de pé sendo que ele teve um de seus ossos quebrados. O Prota ataca e grita que nenhuma dor vai parar ele agora. Se vendo encurralado, o Jang admite a derrota, mas o Prota ainda tá enlouquecido. Por falta de mana, a habilidade Instintos de Luta foi desativada. O Prota volta ao normal e fala que ele também não ganhou, então é para eles deixarem isso como um empate. Apesar disso o Jang afirma que irá voltar amanhã, e mesmo que ele perca ele irá voltar de novo. Seguimos para o Prota saindo da sala. Ao entrar no lobby ele vê pessoas reclamando com a Anavi dizendo que é muito injusto que outras pessoas estão tentando matar suas cobras. A Anavi afirma que a missão deles era proteger as cobras, e eles ali falharam em completar essa missão. O Prota pensa sobre essa missão, e tem uma ideia. Ele chama a Anavi, e fala alguma coisa para ela. Ela sorri, e fala que isso é sim possível.
A cena muda para o prota pensando que agora é impossível que ele perca. Ele chama a Remy para ir caçar, e o tempo vai se passando. Sua cobra está protegida. 75 horas de 168, 100 horas de 168, 119 horas de 168, 145 horas de 168. O Jang pergunta por que o prota fica parecendo uma bola de fogo toda vez. O prota responde que essa é a habilidade dele, mas o Jang questiona por que ele usa isso contra ele todo santo dia. O prota afirma que é porque o Jang tenta bater nele todo dia. A cobra fica observando eles, e o prota lembra ela que pediu para ela ficar escondida o tempo todo. Ele pergunta se ela tá com fome, e a alimenta com a pouca comida da Remy que sobrou. Ele fala que vai dar mais depois, mas não é para a cobra contar para Remy. As gêmeas aparecem perguntando o que o prota tá fazendo ali. Ele responde que só estava cuidando de sua cobra. Elas veem que a cara do prota tá acabada e perguntam o que aconteceu. E se foi aquele cara de novo? O prota diz que ao menos está treinando com ele. Então tá tudo bem. Enquanto eles conversam, a cobra do prota vai para outro lugar. Ela ouve alguém dizendo que não pode aceitar isso. Uma pessoa fala que com a ajuda do Jang eles irão conseguir matar todas as cobras que precisam, mas o Jang diz que não quer ir pois tem uma pessoa que ele quer derrotar. A pessoa fala pro Jang relaxar, pois se for o prota tem um jeito de derrotar ele. Ao ouvir isso a cobra se esconde, mas o Jang percebeu isso. Curioso, ele pergunta qual é o jeito de derrotar o prota. Assim terminamos o resumo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Não esquece de escrever nos comentários se você quer a próxima parte. Obrigado e até a próxima.